Isso, hoje, dia 26 de julho, dia de emancipação política do município de Alagoa Grande. Estou aqui no primeiro dia de aula, não poderia faltar. Turma de 27 estudantes e o assunto é mecânica clássica. Vou mostrar para vocês o que a gente fez no quadro. Começou com vetor em matemática, depois vetor em física. Vamos aproximar para ver de perto. Está aqui, ó, conteúdo programático de mecânica clássica na disciplina Física Geral Experimental 1. Primeiro vetor, depois tem a cinemática, onde a gente estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Então você estuda as grandezas cinemáticas, posição, aceleração e velocidade do corpo do carro em movimento num certo instante de tempo t. E a dinâmica relaciona a causa, são as leis de Newton, relaciona a causa do movimento, ou seja, a força, princípio fundamental da dinâmica. Força é massa vezes aceleração, o m é a massa, o a é a aceleração. Já usando a notação vetorial, força é vetor e a aceleração é vetor, e um escalar multiplicado por um vetor dá outro vetor, ou seja, m é um escalar, a massa é um escalar. E Galileu morreu em 1642, deixou, toda a cinemática pronta para Newton. Vamos também ver o conceito de trabalho. O trabalho é diferente do trabalho que eu tive para chegar na sala de aula, que você teve para chegar na sala de aula. Trabalho é devido a uma força aplicada. Força vezes deslocamento. É um produto escalar. Então, o produto escalar da força vezes o deslocamento. E, por definição, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os vetores deslocamento e força. Vamos ver também energia, energia cinética. A energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tem a energia potencial. A energia potencial não tem uma única equação. Depende da capacidade do sistema realizar trabalho. O sistema aqui pode ser um corpo, pode ser um carro em movimento, pode ser o planeta. Foi a ideia fantástica de Newton, aplicou a sua física terrestre para a física celeste e obtendo bons resultados, inclusive calculando a órbita dos planetas. Vamos estudar também o momento linear, é a massa vezes a velocidade. Essa grandeza física você tem na lei de conservação do momento linear, para verificar a velocidade que um carro vem, É verdade, depois de um acidente, você usa esse princípio de conservação do momento linear. Na perícia técnica, o guarda rodoviário usa muito. E tem a lei de conservação do momento angular. O momento angular é o produto vetorial do vetor posição com o momento linear p. E produto vetorial, módulo, é o módulo do vetor vezes o outro módulo do outro vetor vezes o seno do ângulo entre os dois. Portanto, aqui o módulo de R vetorial P é o módulo de R vezes o módulo de P vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre R e P. Isso é produto vetorial. Muito bem. Vamos começar por vetor em matemática. Temos aqui o triângulo retângulo, muito importante, a gente vai aplicar. Triângulo retângulo é um triângulo com um ângulo de 90 graus. O lado maior é a hipotenusa. B e C são os catetos. O B está na frente de θ, é o cateto oposto. C é ao lado, cateto adjacente. Cateto oposto é relacionado com o seno, é a hipotenusa vezes o seno. Cateto adjacente é com o cosseno, é a hipotenusa vezes o cosseno. Portanto, o cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Os dois divididos pela hipotenusa. Se é seno, é cateto
oposto no numerador. Se é cosseno, é cateto adjacente no numerador. Daí a gente pode escrever, usando o teorema de Pitágoras, a famosa equação da trigonometria. O teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Portanto, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo aqui B, A seno θ, vai ficar A ao quadrado, seno ao quadrado. E C é A cosseno θ, então vai ficar A ao quadrado, cosseno ao quadrado θ. Se você dividir ambos lados por A ao quadrado por A ao quadrado vai dar 1, e aqui vai dar 1, e sobrou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. É a famosa identidade fundamental da trigonometria. Isso vamos aplicar já já aqui, quando for estudar a equação do vetor, a representação analítica do vetor e suas componentes cartesianas, ou seja, as componentes do vetor no plano XY. A gente vai estudar hoje aqui o vetor de duas componentes. Então tá aí, o vetor em matemática é uma grandeza caracterizada por um número e direção. A soma de dois vetores dá outro vetor. E o produto escalar por um vetor também dá outro vetor. Como fica o desenho do vetor? A representação geométrica do vetor. Está aqui. Vetor A é a letra com a seta em cima. E o segmento de reta orientado aqui com a extremidade é a setinha e a origem é a origem do vetor. Portanto, para somar, e o tamanho do vetor a gente chama de comprimento, é o módulo do vetor. O módulo do vetor é o comprimento do segmento de reta. Ok? Portanto, aqui vamos considerar esse vetor A menor do que o vetor B menor do que o vetor A. O vetor A, portanto, tem um módulo maior do que B. Está aí o tamanho do segmento. Como é que soma? Pega a origem de B, coloca na extremidade de A. Está aqui. E a origem do primeiro extremidade do último é o vetor soma. Está aí o vetor A mais o vetor B. Ambos estão o vetor A e o vetor soma na direção nordeste, ok? Com um ângulo formando entre 0 e 90 graus. Portanto, a soma de dois vetores é isso. E o que ocorre se eu somar B com A? Vamos lá. Então, na extremidade de B, vou colocar o A. E, novamente, o vetor soma está na direção nordeste. É o mesmo vetor. É o vetor A mais B é o vetor B mais A, ou seja, satisfaz a propriedade de comutatividade. A adição de vetores é comutativa. Isso. Agora sim, a representação analítica do vetor, a equação do vetor. Qual será a equação do vetor? Aqui a gente vai lembrar o conceito de plano cartesiano, o par x, y, x na horizontal, y na vertical. O x é a abscissa e o y a ordenada. Lá no ensino fundamental, no finalzinho do ensino fundamental, você já começa a estudar, estuda também no ensino médio. E agora vamos representar o vetor como par ordenado. Vetor A com a componente AX, AY, A índice X, A índice Y. Esse é o meu vetor. Se eu colocar o vetor AX em evidência, vai ficar AX vezes 1, 0, mais B, AY em evidência, AY. Aí vai ficar 0, 1. Então o vetor 0, 1 eu chamo de J e 1, 0 eu chamo de vetor I. São os vetores unitários, vetores perpendiculares. Então o vetor unitário é isso, é um vetor que tem módulo igual a 1 e está numa certa direção. Está aqui nossa equação aqui do vetor, o par ordenado.
Posso escrever como está nos livros universitários em termos de vetores I e J, colocando o AX em evidência e o AY em evidência. Portanto, o 0, 1 é o vetor J e o 1, 0 é o vetor I. E a equação ficou assim: o vetor A é a combinação linear de AX I mais AYJ, ou seja, os dois vetores I e J. Fazendo a combinação linear com as componentes, as componentes são números, AX e AY são números. Nesse caso, positivo. Pode ocorrer de ter componente negativa, se o vetor estiver com um ângulo maior do que 90 graus. Vamos ver daqui a pouco. Vamos entender o que significa o vetor unitário I. Está aqui, é o 1, 0. E o vetor unitário J é o 0, 1. Então o I está aqui no eixo X, o J no eixo Y. Ok? Então está assim, ó. Você pega a projeção do vetor, a extremidade do vetor projeta no eixo X. Vai perpendicular a X. Ao tocar é a componente do vetor. Pega a ponta do vetor e vai até o eixo Y. Ao tocar é a componente AY. Também formando um ângulo 90 graus. Esse símbolo significa 90 graus. Portanto, os vetores unitários I e J são perpendiculares. Eles são perpendiculares. Tem módulo igual a 1 e são perpendiculares. Esse é o símbolo que representa o vetor perpendicular. E no triângulo retângulo, como é que fica? O lado maior é o módulo do vetor, é a hipotenusa. E os catetos agora é AX e AY. Portanto, o AX vai ser o módulo de A cosseno θ e AY o módulo de A seno θ. E o módulo do vetor, pelo teorema de Pitágoras, módulo ao quadrado é a soma de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Portanto, o módulo é raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Vamos colocar aqui o quadrado aqui. Ok? Aí sim. Vamos estudar agora um vetor com componentes negativas. Tá aí, o vetor formando o ângulo θ maior do que 180, ele vai estar com a componente negativa. Portanto, agora em relação a alfa, o que acontece em relação a alfa? Vamos pegar a ponta do vetor e projetar no eixo Y, de maneira análoga, formando um ângulo 90 graus. Projeta no eixo X, é o BX, o BY. Note que o BY agora é cateto adjacente. Portanto, o BY está relacionado com o módulo de B cosseno alfa. Como o cosseno alfa é positivo, a gente coloca um sinal negativo na frente. O BX também, o BX é cateto oposto, vai ser módulo de B seno alfa. Como o seno alfa é positivo também, por exemplo, aparentemente 45 graus. 45 graus, vamos ter o ângulo de 45 graus, cosseno e seno são iguais, dá raiz de 2 sobre 2. Entendendo? O módulo do vetor B, como é que fica? O módulo vetor é sempre raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. Portanto, aqui a gente diz que é positivo também. Imagine BX negativo ao quadrado fica positivo, BY negativo ao quadrado fica positivo. Portanto, o módulo do vetor é sempre positivo. Ok? E a soma de dois vetores, o vetor resultante, como é que fica? Tá aqui, ó, vetor A mais vetor B. Então você soma AXI mais AYJ, somado agora com BXI mais BYJ. Note que a gente vai somar AXI com BXI. Então coloco o I em evidência e ficou AX mais BX vezes I.
A mesma coisa AYJ com BYJ. Coloque em evidência AY mais BY multiplicado por J. Portanto, a componente RX é AX mais BX e RY é AY mais BY. E o módulo do vetor soma é raiz quadrada de RX ao quadrado mais RY ao quadrado. Ok. Tá aí, então. Módulo do vetor soma. Cuidado, hein? Com a desigualdade triangular. A desigualdade triangular. Como é que fica a desigualdade triangular? É isso, ó. Módulo do vetor A mais B, isso aqui é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. Ok? Olha aí, a soma do vetor resultante é menor do que a soma dos módulos. É menor. Quando é que vai ser igual? Quando estiver na mesma direção. Na mesma direção, não é verdade? Se tiver aqui, ó, por exemplo, o vetor A e em seguida o vetor B, sendo que o meu vetor B é esse aqui, ó. Olha, vetor B. Neste caso, sim. Vamos mudar a letra aqui. Vamos chamar de vetor S, não, também S é soma, né? Vamos chamar de vetor L e vetor P. Então, neste caso, o módulo do vetor L mais o P, neste caso, é igual o módulo de L mais o módulo de P. Portanto, ó, neste caso, somente quando estiver na mesma direção, aí você pode somar. Ou seja, o vetor, ele vai ser este mais este, o vetor soma. Ok? O vetor soma. Tem a soma dos módulos. É a desigualdade triangular. A famosa desigualdade triangular. De dois vetores, do módulo da soma de dois vetores é menor ou igual à soma dos módulos. Isso. Vou passar neste exercício. E, portanto, eu posso definir agora o vetor em física. O vetor em física, como é que fica? É uma grandeza física caracterizada por número, por unidade. O número aí é unidade. O número e unidade, né? E direção. Isso. Aí sim, é o vetor em física. É a mesma definição da matemática, acrescida da unidade, para caracterizar o vetor em física. Então, se alguém viu o professor Rafael passando na rodoviária de Cuité, perto, 3 quilômetros do campus universitário, alguém telefonou: o professor Rafael passou aqui a 60 km por hora, faltando 20 minutos para começar a aula, vai ter aula? Aí a maioria, eu fiz essa pergunta aqui, a maioria achou que teria aula. Sim, mas é imaginando que eu estava vindo para aqui, sendo que não foi dada a informação que o professor Rafael foi ver a festa em Alagoa Grande, a festa da emancipação política de 158 anos do município de Alagoa Grande. Ah, então não vai ter aula, né? Mas o professor foi e voltou. Está aqui. Cheguei até. Teve a primeira aula, né? Primeira aula. Isso. A próxima aula, vamos mostrar a cinemática, movimento retilíneo de movimento variado, e a teoria, né? A teoria de Galileu e o experimento, para você verificar na reta. Como? Usa um trilho de cortina, usa uma linha, ok? É isso.
e solta lá, solta uma esferazinha. Eu trouxe ela aqui, não vamos fazer, cada um vai fazer a sua. Coloca lá o trilho, certo? Você vai encontrar, por exemplo, vamos fazer assim. Aqui seria o trilho com uma certa inclinação e a bolinha rolando aqui, ó. Aí você vai marcar distâncias iguais, tá? Marca distâncias iguais. Então começa da distância inicial aqui, você pode chamar de X ou de S, ou de X0 igual a 0, posição de repouso. E aqui também a velocidade é 0. O índice 0 significa velocidade inicial. Então vai soltar, nesse caso aqui é de 10 em 10, 20, 30, 40 centímetros, tá? Centímetros. Então você marca, usa a régua, aí solta até aqui, mede 4 vezes, faz uma tabelinha. E através da tabela você vai desenhar o gráfico X na vertical e o tempo ao quadrado na horizontal. Então você vai medir o tempo até 10, 4 vezes, tirar a média. Então vai encontrar aqui, ó, os pontos experimentais. Você coloca os pontos experimentais, certo? Tá aqui, ó, por exemplo, esse ponto aqui experimental. Aqui tem um valor, o primeiro valor, esse aqui é o TM1 ao quadrado médio, digamos. Primeira vez que você mediu, 4 vezes, tirou a média, pegou o quadrado. Eu estou chamando de TM1 ao quadrado, ok? E esse é o ponto experimental. E o outro tem outro ponto experimental. Pode ocorrer de ter um ponto experimental um pouco afastado. Significa o quê? Que deu um erro. Ou seja, eu tenho os pontos experimentais e desenho uma reta mais próxima possível dos pontos experimentais. Cuidado, isso aqui não é matemática, é uma experiência de física. É a experiência é do movimento retilíneo uniformemente variado. Okay? Aceleração constante, movimento na reta, velocidade variável, aceleração constante. Então, esse ponto distante significa que você cometeu um erro maior. Sempre tem um erro na medida, não é verdade? Sempre tem não repete, você mede o tempo até aqui 4 vezes, dá 4 vezes diferente, você mesmo medindo. É isso. Então, depois disso, você escolhe então, aqui foi o tempo que você mediu lá e marcou aqui, digamos, TM2 médio. Não sei o valor, tem um número. Aqui é T ao quadrado, que é o X em centímetros. Então, o T é segundo ao quadrado. Ok? Então você mediu, aí botou o ponto experimental, colocou o outro ponto experimental. Acontece, vamos colocar assim, ó. Esse ficou bem próximozinho, o outro mais distante. Tá. Então você vai agora esquecer os pontos experimentais e marcar em cima da reta 2 pontos e medir a variação na vertical e a variação na horizontal. Mede aqui embaixo. Mede como? No papel milimetrado. Usa um papel milimetrado. Então essa variação aqui é o ΔX. E essa variação aqui é o ΔT ao quadrado, ok? ΔT ao quadrado, essa variação daqui para cá. Então você vai medir o coeficiente angular da reta. Então coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser a variação da vertical, que é o ΔX, por ΔT ao quadrado. Note que é centímetro por segundo ao quadrado. Então isso aqui de fato vai ser a sua aceleração experimental. É a aceleração experimental. Ok? Tá aí, a aceleração experimental.
Muito bem. Isso. Aí você chegou à conclusão que através do papel letrado, desenhando o gráfico, dê uma reta, eu calculo o coeficiente angular da reta e encontro, portanto, a aceleração experimental. Isso, usa lá uma linha, pode ser uma linha, puxa a linha, pode ser uma linha, pode ser um trilho de cortina. Essa inclinação aqui está muito grande, cuidado, faça a inclinação menor porque dá tempo de medir. Se a bola desce muito rápido, uma esfera, uma bola de gude, né, ou uma esfera de aço, e desce muito rápido, e não dá tempo de medir. Não dá tempo de olhar no cronômetro. Então coloca a inclinação menor. E depois que escolher a inclinação, não pode mudar. Mantém a inclinação, ou seja, aquele ângulo ali, ó, você não muda. Você começa com ele e vai até o final. Ok? Tá aí. A aula de hoje. Física experimental. Na verdade, é Física Geral e Experimental 1. E a turma mista com estudantes de Química e Matemática. São 27 estudantes. Vamos fazer a experiência e vamos fazer a teoria. E acompanhe no blog Ciências e Educação. Isso! Aí, vamos colocar já no blog. Próxima aula, sexta-feira, do experimento. Vou fazer a experiência, colocar no blog também para vocês. Cada um vai fazer a sua, relatório individual. Legal. Faz a capa, objetivos, material utilizado, metodologia, resultados, são os gráficos, os cálculos e a conclusão. E comparar. É assim que se faz a conclusão. Se tiver comentário pessoal, seja bem-vindo também. Valeu!